A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos felizes de estar na casa do Senhor. Nós damos graças pela vida dos nossos irmãos que estavam viajando. Evangelista Sérgio, irmã Clarissa, irmã Elaine, foram em paz e voltaram em paz, né? Nós damos graças a Deus pelos nossos irmãos estarem conosco, né? Uma bênção para nós e sentimos falta dos irmãos quando nós não estamos juntos. Nós louvamos a Deus por tudo, pela grande oportunidade que Ele nos concede, irmãos, de podermos estar na casa do Senhor. Não há outro lugar melhor para nós estarmos a não ser a casa de Deus, que é o melhor local, o melhor lugar que tem nessa terra é a casa de Deus. Aqui a gente louva, a gente ora, deixamos nossos problemas lá para trás, lá para o mundo, e pensamos somente naquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis capítulo 3. Gênesis, livro do começo, né? Gênesis capítulo de número 3. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e a sua glória, ela é para sempre. Nós te adoramos porque o Senhor tem nos dado graça e nos comprado com teu sangue ali na cruz do Calvário. Te bendizemos, ó Deus, por esta grande oportunidade. Que o Espírito do Senhor nos ajude, que possamos compreender a tua santa e bendita palavra e que saiamos daqui com temor, com tremor, mais santo, mais preocupado em te servir com dignidade. Pai eterno, abre-nos as portas dos céus, a porta da palavra, e que o Senhor venha falar ao nosso coração para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. O perigo da igreja cair em tentação. Nós vemos este relato da queda do homem, da tentação e da queda do homem. Para muitos teólogos que têm outra visão diferente, pessoas até mesmo que estudaram a Bíblia, os teólogos liberais, para eles, essa passagem aqui é simplesmente um mito, ou algo que foi assim, não foi real, não foi literal, mas nós temos algum problema se essa passagem de Adão e Eva não foi literal. Porque mais na frente, se isso aqui não fosse literal, se fosse simplesmente algo que fosse um mito, que fosse algo mitológico, como as histórias da Grécia, teríamos um grande problema, porque se não houve a tentação, não houve o pecado. Se não houve pecado, não precisaríamos de um Salvador. Então essa é a questão. Mas nós entendemos a literalidade da Bíblia e compreendemos que este fato aqui foi real, foi um ser humano, foi um homem, foi uma mulher, físico, feita pelo Criador. A história da palavra de Deus, a história da Bíblia, do Gênesis, nós vemos que quando Deus ele faz todo o universo, ele cria os animais do céu, ele cria os animais da terra, e depois ele sente o prazer de criar um homem. E a Bíblia diz que ele vê o homem andando, e ele fala que não é bom que o homem esteja só, e ele fala, eu vou fazer-lhe uma companheira. E a história diz que Deus então faz ele ter um sono profundo, e lhe cerra da sua costela, uma das suas costelas, e faz então uma disjutora, uma companheira para estar com ele. Nesse ponto, nós entendemos o amor de Deus, como que Deus fez o homem e a mulher diferenciado de todas as outras suas criações. Porque a criação que Deus fez, ele disse, haja, olhou para o universo e falou, haja o sol, haja o luminar maior, o luminar menor, haja as criaturas do céu. Mas quando ele fez o homem, ele fez com as suas próprias mãos, ele amassou o barro, ele fez um corpo e lhe deu o espírito, o fôlego de vida. Ele cerra a costela do homem, ele faz também uma disjutora com as suas próprias mãos. Nós vemos neste ponto, irmãos, o carinho, o amor que Deus tem com o ser humano, tanto que o Senhor diz, façamos eles conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e ali estava a Trindade criando o homem e a mulher. Só que Deus dá a eles algumas ordens. Deus dá para Adão alguma ordem,
do que ele poderia fazer naquele jardim. Ele seria o guardador daquele jardim. E nós conhecemos então a história. Entra no cenário então, quando se vê o homem e a mulher no jardim, entra então em cena o grande inimigo de Deus, o grande adversário de Deus. Vejamos e entendemos muito bem, irmãos, que quando Deus faz todo o universo, que Deus cria o jardim, que Deus cria todas as coisas, nós precisamos entender que o grande inimigo de Deus, Lúcifer, já havia caído. Lá no céu, ele já tinha caído e ele estava já rodeando o planeta, tanto que a Bíblia diz que o planeta, a terra era vazia, ela era um caos, ela estava em trevas, e a Bíblia fala no primeiro versículo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, dando vida, e esse caos dá-nos um entendimento. A Bíblia não fala claramente sobre isso, mas devido à queda de Lúcifer, houve este caos na terra. Então, quando Deus faz o homem, faz o jardim, faz a mulher, e os coloca ali para que pudesse arar a terra, guardar o jardim, preservar o jardim, o diabo, Satanás, Lúcifer, ele estava ali. E ele então começa tentando a mulher, querendo tirar eles da presença de Deus, porque ele já estava caído, ele já estava destituído da glória de Deus do céu, e ele então, a inveja, querer ferir a santidade de Deus, querer tentar o Criador e mexer naquele que Deus mais ama. E quando ele vê a mulher sozinha, distante do homem, no jardim, ele se apresenta, o grande inimigo de Deus, o grande inimigo da igreja. Ele diz o seguinte, o versículo diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e esta disse à mulher: não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que a serpente, o diabo, ele começa então fazendo um diálogo com a mulher. Há muitas pessoas, irmãos, que não creem no diabo. Há muitas pessoas que não acreditam que o diabo existe, que simplesmente é algo mitológico, é algo da invenção humana, de pessoas que querem criar alguma mentalidade e fica com essa história de diabo. Mas nós sabemos claramente que aqui na Bíblia, ele é real, sabe? Ele é o nosso grande inimigo, ele é perigoso, e ele é o grande inimigo dos homens, é o grande inimigo de Deus, e a sua função é destruir o homem. Aqui em Gênesis capítulo 3, ele é comparado a uma serpente. Veja que há uma analogia. Ora, a serpente era mais astuta, e a Bíblia fala, irmãos, que ele é comparado a uma serpente, tanto que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, Paulo diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja que Paulo também chama o diabo de serpente, e lá em João, capítulo de número 20, versículo 2, João se refere a ele como o grande dragão, a antiga serpente, ou seja, aquele dragão, aquela serpente que lá no jardim tentou o homem, tentou a mulher, tentou Adão e Eva. Por isso Paulo chama, cuidado, assim como a serpente, o diabo, enganou nossos pais no jardim, cuidado que nós também podemos ser corrompidos, nossos sentidos, e nos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Qual é a função da serpente, irmãos? É nos afastar
da simplicidade que há em Cristo Jesus. O diabo te odeia, o diabo odeia a igreja, ele odeia os crentes na terra, por causa da nossa simplicidade que há em Cristo Jesus. A diferença da maldade dos homens que vivem neste mundo, a malícia que os homens têm nesta terra, a dificuldade de reconhecerem Deus como Senhor, a dificuldade de adorarem o Criador, o ateísmo que vai crescendo, o humanismo que cresce nessa terra, eles vão se distanciando quanto mais e mais da presença do Criador. Isso é por causa das ações da serpente, do diabo, que vai atacando a mentalidade dos homens, e ele quer também apartar essa simplicidade que é na igreja. O cristão é simples, o cristão não é bobo, mas ele é simples. Por isso Jesus advertiu dizendo: sejais simples como as pombas, mais prudente como as serpentes. Assim deve ser o cristão, irmãos, prudente como a serpente. Os irmãos já viram a naja, como que a naja atua? A naja, quando aquela cobra que se aproxima dela, ela levanta, para se armar. Ela é prudente, ela sabe que ela vai ser atacada, alguém vai mexer com ela. E a pomba, que simplicidade, se aproxima da pomba, você pode até chutar se você quiser, mas ela é simples, ela está ali comendo os seus bichinhos, mas ela é simples. Assim Jesus fez essa analogia para com os crentes, e o diabo, irmãos, quer tirar essa nossa simplicidade. Veja a estratégia que ele usou para enganar a mulher. No próprio versículo 1, da parte B, ele diz, na parte B: e esta disse a mulher, quem? A serpente: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, irmãos, que a serpente, ela faz uma pergunta capciosa. Satanás, irmãos, oferece a Eva algo que pode encher os seus olhos. Satanás, ele sempre vai oferecer para nós algo que possa encher os nossos olhos. É como se a serpente tivesse falado: eu posso lhe dar algo que você precisa e deseja, e você pode tê-lo agora, isso não te irá custar nada. É esta oferta que a serpente falou para Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele usou um disfarce, ele mudou completamente o seu caráter para se aproximar da mulher. Muitas das vezes, irmãos, o diabo, ele vai se aproximar de nós como um anjo de luz. Ele não vai se aproximar falando palavras pesadas para conosco, ele vai nos aproximar de nós como se fosse um anjo, como se fosse uma luz, como se fosse algo glorioso, e vai nos fazer uma proposta. Ele vai falar algo no nosso ouvido, ele vai lançar algo no nosso coração, para que nós nos dialoguemos, para que nós nos comuniquemos, para que haja alguma coisa entre nós e ele. Essa é uma das principais estratégias de Satanás. O que ele fez? Ele usou o corpo de uma cobra. A cobra era inteligente, irmãos, tanto que a Bíblia fala, era mais astuta de que todos os animais do campo. Ela era inteligente. Tudo indica que essa cobra tinha pernas, ela era completa, ela era um ser glorioso, maravilhoso, essa serpente. Por isso que ela era a mais astuta. Eva então não ficou perturbada, a mulher não ficou perturbada quando aquela serpente se aproximou dela. Ela não teve medo, porque naturalmente aquele animal não poderia ter sido, de repente, sido apresentado para ela. Então, quando se aproxima dela e começa a dialogar, ela sente o desejo do diálogo, devido àquele ser bonito, aquele ser glorioso, aquela serpente brilhosa se aproximando dela. Então começa aquele diálogo. Satanás, irmãos, sempre vai agir desta forma. Ele é o grande imitador, Ele produz falsa justiça, ele produz falsos obreiros, falsos crentes, falsos mestres, Ele está sempre entre o povo de Deus. Aonde há pureza, ele vai se infiltrar. Aonde há verdade, ele vai se infiltrar. Aonde tem a igreja do Senhor, ele vai querer estar barrando a sua igreja, a igreja de Jesus. Então ele vem com essa forma maravilhosa, Não foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta para ela,
de forma que não foi Deus que fez aquilo para ela, não foi daquela maneira que Deus falou para ela. Então Satanás faz o quê? Ele coloca dúvida da palavra de Deus. Quando Deus fala alguma coisa para nós, o diabo diz para nós: não é assim que Deus falou. E quando Deus fala não para nós, o diabo vai dizer: é assim que você deve fazer. Ele sempre será contrário às coisas de Deus. Ele usou a sua principal arma, a falsidade. Ele ataca o intelecto da mulher, irmãos. Ele já vem com malícia: eu vou lá para fazer ela cair. Ele vem, usa o intelecto, ele afeta a inteligência da mulher. Ele joga uma armadilha na mente da mulher. A mulher simples como a pomba, ainda nem tinha se descoberto que estava nua, conversava com Deus na maior pureza, na maior singeleza de coração, mas o diabo astuto, aquela serpente astuta, o diabo entra, incorpora nela. É a primeira incorporação espiritual que a gente vê na Bíblia, é quando o diabo entra dentro da serpente e questionou junto à mulher o que Deus havia dito, trazendo dúvidas na mente acerca da bondade de Deus. O diabo sempre vai falar para mim, o diabo sempre vai falar para você: você não é crente, você não é serva de Deus, por que está passando por isso? Por que você está passando tanta prova? Você não diz que serve ao Senhor? E por que isso que Deus não abre essa porta para você? Por que essas coisas não acontecem na sua vida? E o mundo sempre vai questionar, usando o diabo, a nós, a igreja do Senhor. Porque a igreja é desse jeito, porque a igreja é sofredora, porque a igreja tem muito pobre, porque a igreja não é rica. Sempre vai questionar a nossa posição espiritual nessa terra. Então ele disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore que está no jardim? A vontade dessa serpente, irmãos, era que Eva esquecesse o que Deus havia falado. Essa era a função: eu vou tirar isso da cabeça dela. O que Adão tinha falado para Eva, na verdade, né? Porque Adão é que passou para ela. Então essa era a função dele. E ele diz no versículo 16, porque no versículo 16 Deus disse o seguinte, no capítulo 2, versículo de número 16, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus não proibiu da mulher e do homem comer das árvores, do fruto das árvores do jardim. No capítulo 2, versículo 16, está claro, Deus disse: livremente vocês podem comer, não tem problema. Só havia uma restrição. Só havia uma restrição. Deus colocou restrição: não coma da árvore proibida no meio do jardim. Não coma. No versículo de número 15, ele disse, no versículo de número 15, tomou o Senhor Deus, no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, irmãos, que Deus, Ele sempre vai colocar uma restrição na nossa vida. Isso é importante. Nós precisamos entender o caminho de Deus. Parece que é um caminho de sofrimento, parece que é um caminho de angústia, mas é Deus que nos coloca naquele caminho, e Ele restringe as coisas para nós, Ele barra as coisas para nós, às vezes para nós não avançarmos, porque o nosso desejo, o meu, o seu desejo, é de avançar, é de ir, é de querer fazer, é de querer abrir as portas com a sua própria mão, e Deus vai colocar restrição na sua vida sempre, porque Ele te ama, Ele te ama. Ele quer colocar algo maravilhoso na sua vida no momento certo, mas que venha da parte dEle e não da parte de nós mesmos. Então Deus sempre vai colocar a restrição. A resposta de Eva mostrou que ela estava seguindo a vontade de Satanás. A partir do momento em que ela dá ouvido a Satanás, está mostrando que ela começa a dialogar com o diabo. Ela fala no versículo de número 3, Eva acrescenta, irmãos, pode observar, ele fala: de toda árvore no jardim comerás livremente, no 16, mas no verso 3, a Eva diz o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vejam que ela aumenta, e Deus não falou isso, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que ela aumenta o que Deus
não tinha falado. Deus não disse que nem nele tocareis para que não morrais. Veja que para que não morrais, ou seja, havia uma possibilidade de Deus do homem morrer. Havia essa possibilidade, se tocar nele, se comer desse fruto, certamente morreria. Mas havia uma possibilidade, o diabo queria dizer. Havia uma possibilidade de morrer, talvez você não vai morrer, pode ser que você não morra. O diabo estava passando isso pela mentalidade de Eva. Mas o que Deus disse é o seguinte: se você comer deste fruto, certamente morrereis. É certo que vai morrer. A palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Deus fala não, é não. Não adianta. Deus disse: se comer, morrereis. Mas o diabo colocou na mente de Eva: talvez vai morrer. Você não sabe se vai morrer. Botou dúvida do que Deus havia falado para Eva, e é assim que ele vai sempre trabalhar nas nossas vidas também. Então Eva tirou e acrescentou a palavra de Deus. Nós nunca devemos acrescentar ou tirar a palavra de Deus. Nós nunca devemos colocar Deus na dúvida do que Ele falou para nós. Por isso, em Deuteronômio 4:2, Moisés já havia escrito: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E em Apocalipse 22:19, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não se pode acrescentar, não se pode tirar a palavra de Deus, irmãos. Há muitas pessoas que estão fazendo isso para o seu próprio bem. Há pastores, há mestres, há líderes, pessoas que estudaram teologia, eles acrescentam aquilo que a Bíblia não diz, eles retiram aquilo que a Bíblia não diz, para agradar as pessoas, para agradar o ego das pessoas. Mas isso vai trazer uma grande condenação, porque o diabo está por trás disso. A palavra de Deus não se mexe. Deus tem a palavra final, e a sua palavra é a autoridade final. Falou, está falado. E o que nós devemos fazer? Somente obedecer. Obedecer as Escrituras. As pessoas têm dificuldade de obedecer as Escrituras, querem ser cristão, querem a benevolência, querem os frutos, mas não querem obedecer. E a Bíblia manda que nós devemos obedecer. O que Deus queria de Eva era obediência, somente isso. Pode comer de todos os frutos. Ela tinha muito mais fruto para comer do que aquele que Deus proibiu, mas o diabo a tentou, e ela entrou nessa conversa com Satanás, caindo em tentação. Ele nega a palavra de Deus, irmãos. O diabo nega, ele fala: certamente não morrereis. Deus disse que se nós fizermos isso, nós vamos morrer. Mas o diabo fala: não, você não vai morrer, fica tranquilo. Pode desviar, pode ir para o mundo, pode beber cerveja, pode praticar as orgias do mundo, pode praticar o que o mundo está fazendo. Você não vai morrer, não vai acontecer nada com você não. E as pessoas estão morrendo, o mundo está padecendo. Crentes que não ouvem a palavra de Deus estão padecendo, porque estão negando a palavra de Deus. Então, irmãos, aqui o pai da mentira, ele entra em ação, mas o nosso Deus é o Deus da verdade. Ele estava tentando o próprio Deus. Nós devemos fugir da tentação. Nós não somos fortes o suficiente, irmãos, para resistir. Nós não aguentamos. Ele é um ser espiritual, ele é uma criatura de Deus, e nós não vamos resistir. Não adianta com as nossas forças. Precisamos estar bem atentos, com os ouvidos aguçados, com a mente voltada realmente para Cristo, a mente de Cristo, para resistir. Confiar na palavra de Deus como escudo para resistir à tentação, para resistir este mundo que está nos oferecendo bandeja, este mundo colorido. Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Foi isso que Jesus fez como exemplo, irmãos, lá no deserto, quando estava sendo tentado por 40 dias e 40 noites. Ele usou as Escrituras, ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é escudo para aqueles que nele confiam, diz o salmista.
A palavra de Deus, ela nos protege, ela nos guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, ela guarda as nossas atitudes, o nosso caráter. É simplesmente observar o que Deus está falando, o que Deus diz para nós. Nós nunca vamos cair se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós nunca vamos padecer se dermos ouvidos ao que o Espírito está falando através da palavra de Deus. A desobediência é que está fazendo as pessoas perderem o rumo e o caminho do céu. É desobediência. O que tem de crente desobediente, o que tem de crente mundano, ouvindo e dando ouvido à voz do diabo, ouvindo a voz de Satanás, esse mundo colorido que as pessoas estão sendo enganadas por ele, porque estão dando ouvido à voz de Satanás, tirando a palavra do coração. Satanás, irmãos, sempre vai colocar a sua própria mentira. Veja o versículo de número 5, olha o que ele disse para Eva, no versículo 5, olha só. Primeiro ele fala no versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mas no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Quem não quer ser como Deus? O homem sempre tentou ser como Deus. Lembra de Nimrod? Vemos os problemas que depois da queda do pecado, como que aconteceu com os seres humanos. O homem sempre quer ser maior do que Deus, sempre vai querer ser maior do que Deus, sempre. E Satanás é que coloca isso no coração das pessoas. E quanto mais afortunado tem, quanto mais fama ele tem, quanto mais nome ele tem, quanto mais glória ele tem, mais exaltado ele fica. E isso já é comprovado biblicamente. E os cristãos estão entrando por este caminho, querendo glória, querendo honra, querendo dinheiro, querendo fama, querendo este mundo. E nós não fomos chamados para este mundo, nós somos chamados para ir para o céu, aonde Jesus está, à direita de Deus nosso Pai. E o diabo está enganando muitos crentes. Não é porque eu tenho que andar de carro importado, é porque eu tenho que andar com roupa de melhores marcas, porque o meu pai é o dono do ouro e da prata, e quer vencer, e quer romper, e quer ir. Mas não é para isso que fomos chamados. Nós temos que vencer o pecado, vencer o orgulho, vencer o nosso eu, vencer o nosso coração, e pedir a Jesus graça para nós resistirmos à tentação de Satanás. O humanismo, irmãos, sem Deus está distanciando o homem da salvação, e o tic-tac de Deus está se aproximando. O fim dos tempos, nós estamos chegando nos fins dos tempos. Os irmãos vão ver como que a corrupção vai só aumentando cada vez mais. Os sinais estão acontecendo da vinda de Jesus. Os homens estão cegos porque o diabo está cegando eles, irmãos. Esse mundo capitalista, esse mundo cheio de orgulho, de vaidade, é o diabo que está fazendo tudo isso e tentando. O mesmo que tentou Eva, a mulher e o Adão lá no jardim, é o mesmo que está fazendo essa arruaça no mundo de hoje. E nós temos que estar alerta com isso, pedir Deus graça e misericórdia, humildade, simplicidade no coração, fazer as coisas com coração para Deus, com amor, com graça, para nós resistirmos a este mal. O diabo, irmãos, ele gosta de orgulho, o diabo gosta de que nós viemos nos querer aparecer. Ele não tem medo disso. As pessoas pensam que o diabo não está dentro da igreja. Ele quer isso mesmo, que nós ostentamos, que nós mostramos, que nós somos. É isso que é a função dele. Ele quer botar nós acima de Deus, mas Deus não quer isso para nós. Nós não fomos chamados para isso. Precisamos ser humildes como Abraão, que era rico, mas o coração estava em Deus, e buscar as verdades das Escrituras. O mundo está rejeitando as Escrituras, porque o diabo está fazendo isso. Então a questão de tentação vem o resultado. Qual é o resultado da tentação? Obviamente que é a queda. Tentou, não resistiu, porque não é pecado ser tentado. Não é pecado ser tentado. O pecado é quando nós cedemos à tentação. Então no versículo 6 aqui, olha o que diz sobre a mulher, versículo 6, 7 e 8, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha só, irmãos,
e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ela caiu em tentação, irmãos, e levou fruto agora para Adão. Ambos desobedeceram a Deus. Aqui está a concupiscência dos olhos. Nesse versículo 6 está a concupiscência dos olhos. Aqui está a concupiscência da carne. E aqui está a soberba da vida. Boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, ela entendeu a mensagem de Satanás. Esse fruto é bom, eu vou comer, porque ele vai me dar entendimento. Eu não sei, o diabo acho que botou algo nos olhos da mulher, que ela viu aquele fruto lindo, maravilhoso, uma coisa esplêndida e maravilhosa, e eu vou comer este fruto, e a partir de agora eu vou ter entendimento, eu vou ser uma pessoa gloriosa, eu acho que eu vou até voar. E ela caiu na tentação, ela caiu em tentação, ela entrou por esse caminho, e ela fala, e comeu e deu também a seu marido. Agora, aqui está o problema, porque ela estava sozinha. O homem foi criado primeiro. Então no versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A primeira coisa que elas foram fazer, irmãos, os olhos se abriram. Eu acredito que ali no jardim, quando eles caíram em pecado, eu acho que aquela região, a Bíblia não fala, mas eu acho que a região do jardim, os animais devem ter ficado furiosos. O leão, que era manso, deve ter ficado muito furioso, os animais muito alvoroçados, porque o pecado entrou dentro do jardim, os olhos foram abertos. A primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E Deus não tinha mostrado nada que eles estavam nus. Esconderam-se no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor no versículo que Deus passeava no jardim e se esconderam do Senhor. Por quê? Estavam com vergonha. Irmãos, esse é o primeiro efeito do pecado. A vergonha. Pecou contra Deus, a primeira coisa que vai acontecer é vergonha. A primeira coisa que nós vamos tentar fazer é se esconder de Deus, enfiar a cabeça debaixo do tapete, enfiar a cabeça debaixo da cama. Quantas pessoas desviadas, desesperadas que eu conheci, e é bem provável que você também deva ter conhecido, gentes que estão lá fora desesperados, porque pecou e não sabe mais como vai voltar para a presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz, estudamos domingo passado, que o caminho é estreito, a porta é estreita e o caminho é estreito. E não é qualquer um que entra, se Deus não pegar e te colocar, se Deus não pegar e te levar. Nós viemos aqui hoje, nesta quarta-feira, neste culto pequeno entre nós, porque o Espírito Santo de Deus moveu o nosso coração, e nós estamos aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, pelo Espírito de Deus. O homem não tem essa capacidade. Então a primeira coisa que eles fizeram aqui foi se esconder de Deus. Quem consegue se esconder de Deus? Ninguém consegue se esconder de Deus. É um problema muito sério. O resultado da tentação é a queda. É a queda. Porque eles agora passaram a ter conhecimento, né? Eles poderiam ter crescido no conhecimento de Deus, mas preferiram conhecer o pecado, porque se tivesse obedecido, teriam conhecido o Deus que os fez. Deus ia se revelar mais glória, mais pureza, mais santidade, porque pela variação do dia, Deus os visitava e conversava, dialogava com eles constantemente, mas quando caem em pecado, eles se escondem, esqueceram que Deus teria muitas coisas para revelar. Por isso nós devemos ter cuidado, porque o mundo parece que é maravilhoso, e tem muitas coisas para nós aprendermos com os homens, mas é um engano de Satanás. Nós precisamos crescer na graça, nós precisamos crescer em conhecimento do nosso Deus, e saber quem Ele é, como que Ele age, como que Ele trabalha. Essa semana eu disse para um irmão, você está fazendo isso porque você não conhece Deus, porque se você conhecesse Deus, você não faria o que você está fazendo.
As pessoas não fazem as coisas erradas porque não conhecem o Senhor. Então esse conhecimento que Eva adquiriu aqui foi um conhecimento humanista, o desejo do ego, do seu ego, de querer saber coisas elevadas acima do seu pensamento. E assim são muitos crentes, querem coisas elevadas, não querem a simplicidade, a humildade como Jesus foi. Não, e se Jesus não dá para mim, porque se Jesus é muito humilde, se Jesus é muito simples, é muito pobre, foi por isso que rejeitaram Jesus. Porque se Jesus fosse rico, poderoso, andasse com a comitiva em volta dele, nos palácios de Herodes, no palácio de Pilatos, fazendo maravilhas, eu vou andar por cima do mar aqui agora porque eu sou filho de Deus, estava todo mundo aplaudindo Jesus, esse é Jesus, é o filho de Deus, não, e vamos matar esses daqui, mas Jesus não, Jesus é o filho de Deus, mas ele veio na jumentinha, ele veio na simplicidade, ele veio com humildade. Não, esse não é o nosso rei, esse não é o nosso Messias, não, esse tem que ser crucificado, e por isso mataram Jesus, porque o mundo não quer a glória de Deus, eles querem a glória dos homens. Temos que ter cuidado para não cairmos em tentação, ir lá para fora e depois fazer a vontade do diabo, fazer a vontade da carne, que é isso que o diabo quer, que nós façamos a vontade do diabo, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, obedecer as Escrituras, ouvir o Evangelho da graça, ouvir a voz do Espírito Santo, para nos manter na presença de Deus. É isso que Ele quer. O diabo não gosta de nós, irmãos, porque nós condenamos o pecado, porque nós condenamos o mundo. Por isso o diabo não gosta da igreja. Por isso que eles chamam a igreja de moralista. Por esta razão, eles são moralistas, né? Porque nós condenamos o mundo, condenamos o pecado segundo a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eles tiveram aqui foram medo. Eles tiveram medo, tiveram vergonha, né? E tentaram se esconder do Senhor. Por isso o salmista, irmãos, no Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O salmista falando: se eu subir ao céu, tu estás lá. E se eu fizer no inferno a minha cama no Seol, eis que tu ali estás também. Então não adianta querermos nos esconder de Deus. O segredo é confessar e alcançar a misericórdia de Deus. Por isso o Senhor, no versículo 9, Ele faz essa pergunta para Adão. Ele chega quando Adão se esconde, no versículo 9 ele diz: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que Deus sabia, mas o que Deus queria que Adão falasse era o seguinte: Adão, se expõe, fala para mim o que está acontecendo, expõe o seu coração, aonde estás, Adão? Porque na variação do dia Deus apresentava e falava com ele. Agora você se escondeu, Adão. Ele falou: tive medo. É inútil então, irmãos, tentar se esconder do Senhor. No versículo 10 ele fala: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Estava com medo, ele ficou com medo. O pecado deixa nós com medo de Deus. As pessoas que têm medo de Deus é porque está em pecado. Um irmão também falou comigo o seguinte: uma pessoa disse para mim que Deus vai fazer isso, isso, isso comigo. Eu falei: você deve a Deus? Ele falou: não. Então fica tranquilo que não vai acontecer nada com você. Quem serve a Deus não tem medo. Nós não temos medo da morte, nós não temos medo do inferno, nós não temos medo do mundo, porque maior é o que está em nós, irmãos, do que aquele que está lá fora no mundo. O mundo pertence a ele, não a nós. Então medo não é uma coisa que não cabe nas escrituras de Deus. Bendito seja Deus. Ali não tinha um Senhor rude, cruel, irmãos. Deus não estava ali querendo condenar Adão. Agora eu vou massacrar Adão, eu estou sentado aqui no meu trono. Não, ele estava procurando a sua ovelha que caiu, que estava ferida, machucada. Esse é o Deus amoroso que nós servimos, que mesmo nós estando em pecado, Ele morreu na cruz por nós, por mim e por você. E Deus então o procura como ovelha perdida, como ovelha ferida, uma ovelha que precisava ser curada. Aonde estás, meu filho? Aonde estás, Adão?
E é assim que o nosso Deus trabalha com nós, irmãos. Deus não quer pesar a mão sobre nós, por isso Ele dá tempo ao homem. Por isso Ele está dando tempo a este mundo, suporta os nossos pecados, suporta as nossas ignorâncias, porque Ele quer nos salvar. E o pecado, irmãos, traz então grandes responsabilidades. Veja o versículo 12, o versículo de número 13, porque no versículo 11, irmãos, Deus fala para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Quem falou para você que você estava nu? Veja, irmãos, agora que começa então as responsabilidades. O pecado, ele vai trazer responsabilidade. Então, primeiro no versículo 12 ele fala, versículo 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Veja, irmãos, que ele coloca a responsabilidade em Deus. A responsabilidade é do homem, mas o que ele fala? Foi a mulher que você me deu, eu não pedi essa mulher, eu não pedi, eu estava lá, você me fez eu nascer lá, né? Eu não queria essa mulher não. Agora, é a mesma coisa que falou. Olha a ousadia que o homem em pecado tem coragem de fazer diante de Deus. Antes era com temor que conversava na variação do dia, agora ele se esconde, coloca, tampa suas vergonhas com folha de figueira, e ele agora coloca a responsabilidade de Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: por que você fez isso? Então a mulher também em pecado, ela vai dizer: a serpente que me enganou e eu comi. No versículo 13, a serpente, eu só caí porque a serpente me enganou. Foi a verdade, a serpente enganou ela comeu, né? Então ela tem também responsabilidade. Tem também a responsabilidade é responsável pelo seu pecado. Ele disse: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus agora ele vai sentenciar, irmãos, as pessoas. Ele sentencia as três pessoas, que é o homem, a mulher e a serpente. Ele começa então no versículo 14. Então disse o Senhor Deus à serpente: por quanto fizeste isso, você será maldita será mais que toda fera. A astúcia, a beleza dela agora se tornou maldição, mais que todos os animais do campo. Você vai andar sobre a sua barriga, sobre o seu ventre, pós comerás todos os dias da tua vida. E não é isso que as serpentes hoje a gente vê? Nós vimos uma cobra, a gente tem vontade de matar a cobra, a gente está fugindo de serpente, e o original aqui é cobra, a serpente aqui é cobra. Ela se torna maldita, ela é sentenciada como maldita. E aí no versículo 15, Deus diz para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aqui, segundo os maiores teólogos, começa a primeira pregação, que é o proto-evangelho, o primeiro evangelho que foi pregado, sobre a inimizade entre a mulher e a semente da mulher, e ela lhe ferirá, essa serpente ferirá o calcanhar do filho dela, da semente dela, mas ela vai esmagar a cabeça dele. Aqui estava no versículo 15, é uma profecia, irmãos, Deus falando aqui sobre o nascimento de Jesus. Apesar do pecado da mulher, que ela daria luz sofrendo, mas ela ainda teria conceição, ela vai ter filhos, ela vai poder ter filhos, e a semente dela vai nascer que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa serpente vai apenas ferir o calcanhar, e foi isso que ela fez com Jesus. Ela simplesmente feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus esmagou a sua cabeça lá na cruz, em Romanos 16, 20. E ele disse para a mulher, e a mulher disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então, irmãos, aqui está, não é que a mulher agora se tornou um capacho do marido, alguém que vai estar por baixo do marido, é por causa do seu pecado, da sua iniquidade. Ela passa agora a ter filhos com grande dor, provavelmente não teria essas dores, né? Ele fala: com dor dará à luz filhos, e ela vai sempre querer estar perto do seu marido, sempre, ela vai tentar querer ser maior do que o seu marido, mas nunca vai conseguir,
por causa dessa maldição, por causa deste pecado, não maldição, por causa deste pecado, ela vai estar sempre debaixo da ordenança do seu marido. Por isso que Paulo fala, primeiro ao homem, que é a cabeça da mulher, porque quem caiu em tentação foi a mulher, e depois o homem. Então não adianta, isso aqui é preceito bíblico, é preceito de Deus. Ele sentencia a mulher, e por fim, no versículo 17 e versículo 19, Deus então fala para o homem, e a Adão disse, versículo 17, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja que aqui está a sentença para o homem, a terra é amaldiçoada, irmãos. A serpente é amaldiçoada, mas Adão e Eva não foram amaldiçoados, eles não foram, eles arrependeram. Aqui fala, versículo 18, espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. Ele vai ter que trabalhar duro, vai ter que suar, haver ervas do campo com espinhos, com grandes lutas, grandes dificuldades, para trazer o seu alimento para casa. Veja, irmãos, que Deus ele vai sempre sentenciar aqueles que pecam contra Ele. Deus não vai deixar aqueles que pecam contra Ele de lado. Tem muitas pessoas que pensam que pecou e está tudo bem, faço o que eu quero, está tudo bem, ninguém manda no meu nariz, eu faço aqui nessa vida o que eu quero. Não é bem assim, nós não fazemos aqui o que nós queremos, nós temos um Deus lá no céu, e que Ele faz tudo o que lhe apraz, e nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, precisamos ouvir a voz de Deus, porque a sentença de Deus vem. A maldição da terra foi por causa do homem, é por isso ele foi sentenciado. Veja, irmãos, aqui para nós finalizarmos então, no versículo 20, nós vemos aqui a redenção do homem e da mulher após a queda. No versículo 20, agora nós vamos ver a redenção, como que eles são recuperados diante de Deus. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, ela não tinha nome ainda, era só mulher, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles. Veja, irmãos, que foi necessário o primeiro sangue a ser derramado de um animal, e não de um homem. Veja que foi necessário derramar o sangue do animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Aquelas folhas de figueira secaram, aquelas folhas de figueira foi um arranjo do próprio homem para esconder os seus pecados. É necessário que morra um animal. Aqui já estava indicando a morte do Cordeiro de Deus, que precisaria morrer no futuro para redimir a humanidade, para trazer os homens à presença de Deus, para trazer o homem em companhia do Senhor. Por isso Deus aqui então limpa o pecado de Adão e Eva, colocam eles limpos novamente na presença de Deus, restaurados, mas ainda a sentença não terminou. E Deus disse no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, está no plural. Com quem que Deus está falando aqui, irmãos? Está falando com o Espírito Santo e está falando com Jesus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui estava o perigo, que eles poderiam insistir e comer da árvore da vida e viver eternamente nessa condição de pecado, sempre comendo a árvore e se mantendo, comendo a árvore e se mantendo, eles nunca iriam morrer. O que Deus faz? Expulsa-os do jardim e coloca um anjo ao redor da árvore da vida, para que eles não toquem, e eles são lançados para fora do jardim, e vai então começar uma nova vida de Adão e Eva. Veja, irmãos, que Deus sempre lhe vai preparar a redenção. Deus sempre vai arrumar um meio de resgatar o homem. Mesmo que ele caia, ele não vai ficar prostrado, porque Deus está ali pronto para ajudá-lo. Toda a raça da humanidade caída, distanciada de Deus, o mundo está no domínio do diabo, mas Deus providenciou o meio de redenção. Desde a fundação do mundo, na onisciência de Deus, o Cordeiro de Deus estava morto
para redimir todo homem que olhasse para Jesus, que olhasse para a cruz do Cordeiro. Ali estava a redenção do homem. Por isso nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Deus não olha, irmãos, o tamanho de pecado, Deus não olha o tamanho da iniquidade, desde que o homem se arrependa, se volte para Ele, não caia na tentação, mas olhando para Jesus, vai receber a graça e a misericórdia do Senhor para sempre na sua vida. É o poder de Deus, irmãos. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O mundo pensou que tinha matado Jesus e tinha destruído Jesus, mas a sabedoria de Deus é maior do que o do mundo. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria do mundo, do que a sabedoria dos sábios. E Deus pega os sábios na sua própria sabedoria. Aqui está a redenção do homem. Lançou-lhes fora do jardim, colocou querubins, uma espada inflamada que andava ao redor, e eles perderam então as regalias do jardim do Éden. Agora Jesus, irmãos, venceu tudo isso por nós, para nós alcançarmos o jardim do Éden do céu, o jardim eterno. Ele está nos encaminhando para lá, através da sua cruz, do seu sofrimento, nós vamos alcançar o jardim. O que Adão e Eva perdeu, nós alcançamos em Jesus Cristo. O que Adão não teve condições de suportar lá no jardim, Jesus venceu na cruz para nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fecha os teus olhos, por graça e por misericórdia de Jesus Cristo. Por graça e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido nas nossas vidas, que o Espírito do Senhor nos encaminhe em toda justiça, encaminhe o coração dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão. Problemas, lutas, dificuldades, barreiras serão quebradas, serão destruídas pelo poder do nome de Jesus. Nos dê graça, Senhor, para nós obedecermos às Escrituras, não ouvir a voz do diabo, mas ouvir a voz do Espírito Santo falando nos nossos corações. Que o teu nome seja engrandecido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guarde e nos proteja.